Glória a Deus. Então, queridos, Mateus capítulo 5 diz assim, a partir do versículo 1, Mateus capítulo 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha só, é muito importante você entender que Jesus chama os discípulos, lembrando os irmãos que nós estamos aqui para poder ensinar os irmãos chaves poderosas, maravilhosas que o Senhor Jesus nos deixou. E o sermão da bem-aventurança, o sermão da montanha, nos traz revelações do próprio Mestre Yeshua para os seus discípulos. A palavra grega aqui para bem-aventurado é makarioi, roi, bem-aventurado sois. Macario quer dizer feliz, afortunado, abençoado. Makarioi, roi, bem-aventurado sois vós. Quando o quê? Abrindo a sua boca, o ensinava. Então, os detalhes desse texto são importantíssimos, porque são revelações tremendas acerca do reino de Deus, acerca das coisas que o Senhor nos deixou, para que nós possamos usufruir, não apenas nessa terra, mas para a eternidade. Porque o reino de Deus, o Senhor nos deixou palavras poderosas que transformam, que restauram. Então não existe poder na palavra de Deus, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12, se não me falha a memória. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante ou penetrante do que faca alguma de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, ou seja, ela penetra, meu irmão. A palavra de Deus é viva, eficaz. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui, nós vamos entrar nessa questão, irmã Delvânia. Eu vou te explicar daqui a pouquinho. Então, eu estou fazendo só uma introdução aqui para os irmãos entenderem que Jesus, ele nos deixou revelações, e ele disse lá, bem-aventurados, né? Bem-aventurados, aí até apagou a luz aqui, ó. Santo Deus, o computador está dando pau aqui toda hora. Aleluia. Glória a Deus. Então, olha só, o sermão da bem-aventurança, Jesus fala por parábolas, mas ele nos traz aqui algumas revelações fantásticas, que são chaves, são as chaves do reino. E para cada chave, para cada revelação, existem portas que são abertas aqui, né? E quando Jesus disse assim, graças te dou, meu Senhor, meu Pai, que ocultastes essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelastes aos pequeninos e aos humildes de coração. Então, quando Jesus nos traz aqui, né, abrindo a sua boca, ensinava. Ele estava o quê? Ele estava entregando as chaves. Eu vos dou as chaves do reino. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Então, olha só, as chaves do reino são as revelações que Jesus nos deixou para que nós pudéssemos exercer a autoridade do reino aqui nessa terra. E aí ele começa dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse pobre de espírito aqui significa não a pessoa pobre, mas é aquela pessoa que é humilde de espírito, que ela não tem soberba no seu espírito, entendeu? Outras traduções nos trazem palavras diferentes disso aqui, mas eu, como falei, eu estou sem o recurso para falar aqui
Mas outra tradução diz que bem-aventurados são os humildes também. Os pobres de espírito são aquelas pessoas humildes espiritualmente, né? Não tem nada a ver com pobreza financeira, porque tem muita gente que é arrogante espiritualmente, né? Os pobres de espírito são aquelas pessoas humildes espiritualmente falando, são aquelas pessoas simples espiritualmente falando, entendeu? Por quê? Porque eles têm o quê? O reino, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus nos traz revelação, ou seja, nós temos que aprender a ser humildes de espírito, humildes espiritualmente. Olha, Jesus pode me usar para curar, Jesus pode me usar para fazer milagres, Jesus pode me usar para ter revelação, profecia, mas eu preciso ter humildade na minha vida e saber e reconhecer que nada disso vem de mim, vem do Senhor. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem de Deus, vem do Pai das luzes, em quem não há dolo, né? Ou seja, em quem não há mancha, em quem não há motivo algum de fazer o que é mal, né? Em quem não há dolo. Então, nós vamos continuar aqui, Mateus capítulo 5, se os irmãos tiverem dúvida, pode colocar aí no chat, que a gente vai procurar responder. Ok? Os irmãos estão me compreendendo até agora? Respondida a pergunta, irmã Delvane, você me perguntou sobre Mateus 5:3. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, as pessoas que choram aqui são aquelas pessoas, não é a pessoa que vive chorando, mas aquelas que choram pelas outras pessoas, que clamam, né? Aquelas pessoas que sempre choram em busca de um consolo de Deus, aquelas pessoas que estão chorando, né, em prol da obra do Senhor, em prol do reino de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vocês chorarem, porque vocês vão ser consolados, né? Então quem chora é consolado. Tem pessoas que têm um coração duro, não conseguem chorar. Então Jesus está nos deixando uma chave aqui, que nós precisamos chorar para ser consolado. Chorar no sentido de chorar na presença de Deus, chorar buscando de Deus, chorar como uma chave de clamor, entende? Porque nós vamos ser consolados. Ele nos enviou o Espírito Santo Consolador, para que pudéssemos ser consolados. Então, quando a gente está passando por um momento muito difícil na nossa vida, quando a gente está passando por um momento assim complicado, quantas pessoas estão chorando nos dias de hoje, sem poderem ser consoladas, por quê? Porque elas não têm a revelação das chaves do reino, porque elas não têm a presença de Deus. Elas querem serem enterradas junto com as pessoas. Eu sei que a dor de uma perda de um ente querido, ela é uma dor irreparável. Mas quando chora porque sofre perseguição, nós vamos chegar nesse versículo-chave aí também, irmã Georgiane, que fala sobre a perseguição. São tudo chaves poderosas que a gente precisa exercer isso aqui de forma plena, para que a gente possa obter, né, o maior benefício, tanto para a vida presente como para a eternidade. Então, Jesus ele estava compilando, ele estava completando acerca das coisas que já tinham sido faladas do reino de Deus. Na verdade, ele veio trazer a revelação do reino, porque o reino de Deus que os judeus esperavam naqueles dias seria como se fosse o reino de Davi, com espada, né? Eles esperavam um Messias como Davi, porque ele era chamado de filho de Davi. Eles esperavam um rei, né, que pudesse reinar sobre eles, tirasse o Império Romano, que tirasse o jugo do Império Romano que estava lá, subjugando eles. Eles esperavam um rei que empunhasse a espada na mão e lutasse. E aí então Jesus vem trazendo um outro tipo de arma, né?
que são armas espirituais. As armas da nossa milícia, né? Elas são espirituais. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. Então, nós temos que entender que Jesus quer que a gente aprofunde nesse contexto o que realmente é importante para a obra do Senhor, o que realmente é importante para o reino de Deus. Esse estudo que der de uma vez por todas para você mergulhar na palavra revelada. Não é engano que as pessoas... Tem alguém me ligando aqui? Aí. Aleluias. A paz. Louvado seja Deus. Amém. Eu não pude atender aqui porque tem alguém da igreja me ligando. Então, gente, olha só. O Espírito de Deus, ele nos traz uma revelação acerca da sua palavra, e nós temos que entender que o Senhor, ele é poderoso para destruir os sofismas, os enganos. E como que se destrói engano, irmão? Com a verdade. O que eu vos tenho dito é a verdade. O que eu tenho falado para vocês é a verdade. Ok? O que eu tenho dito e revelado aqui para os irmãos são palavras poderosas para poder trazer uma libertação, trazer uma cura na alma. E a revelação de Jesus aqui no Sermão da Montanha é para nos trazer algo poderoso, é para nos trazer algo majestoso, é para nos trazer, né, chaves que vão abrir portas de revelação para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Amém, igreja? Os irmãos estão me compreendendo aí? Me dá um ok, quem está comigo aí? Amém? Louvado seja Deus, aleluias, aleluias. Louvado seja Deus. Ok, vamos lá. Mateus 5,5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então nós temos aqui uma outra chave poderosa. Mansidão. Nos dias de hoje, Jesus traz para nós uma chave poderosa, que é a mansidão. E é muito difícil a gente exercer a mansidão na correria do dia a dia, nas afrontas que nós recebemos. E a Bíblia diz que o manso, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, o Senhor está nos deixando aqui mais uma chave, a mansidão. Nós temos exercido a mansidão. Se você quer herdar a terra, a revelação a chave é mansidão. Pastor, mas eu não consigo isso. O homem que era mais explosivo na Bíblia, no Novo Testamento, era o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele respirava violência. E aí, ele era esbofeteado, chicoteado e glorificava a Deus. Como isso? Eu já até falei isso aqui há muitos anos atrás. Eu li um livro que chama Temperamentos Transformados pelo Espírito. E eu aconselho a todos os irmãos a lerem, que fala sobre os temperamentos, que todos os temperamentos foi Deus que criou, né? E tem pessoas que são fleumáticas, tem pessoas que são mais frias, tem pessoas que são sanguíneas, tem pessoas que são, né? Enfim, são os coléricos, os fleumáticos, são 4, coléricos, fleumáticos, sanguíneos e os... Eu esqueci um aí.
a pessoa que é muito melancólica. Então, assim, tem pessoas que têm mais mansidão na vida, tem outras pessoas que já são mais impulsivas. Pedro era sanguíneo, Paulo era colérico, Paulo era sanguíneo e colérico. Então, assim, enfim, por que eu estou falando isso? Porque por mais que a gente possa ser colérico ou sanguíneo, através do Espírito Santo, né? Amém, obrigado aí, pastora. Por mais que a gente, pastor André, muito obrigado aí pela colocação. Por mais que a gente seja sanguíneo, quando a gente exala o Espírito Santo, ele nos domina. Quando a gente exala o Espírito Santo, a gente consegue dominar a carne. Então, quanto mais Espírito de Deus eu estiver mergulhado nele, mais manso eu vou ser, porque ele é manso. Quanto mais a gente tem a presença, olha a chave aqui da revelação. A gente tem que buscar mansidão. Se você não consegue, sabe como é que é? Vai para o jejum e a oração. Por quê? Porque o jejum mata a carne. E nos faz mergulhar no Espírito. Então, se você fala assim, pastor, eu não consigo ser manso, então começa a jejuar nesse propósito. Senhor, eu quero ser manso. Eu preciso ser manso. O Senhor fala que para me herdar a terra eu preciso ser manso. Então, olha, eu não quero entrar na questão apocalíptica aqui, escatológica, porque muitos dessas chaves aqui falam em relação ao milênio de Cristo aqui na terra. E alguns estudiosos, né, da palavra, algumas pessoas entendidas da palavra, amém, amém, irmã Delvane, glória a Deus, é isso aí, varoa. Essas são chaves poderosas. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Olha só, se a pessoa é uma pessoa soberba, né, ele vai ser resistido por Deus, irmão. Quando a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, ele está dizendo o seguinte, que sabe aquela pessoa que quando você vê na rua, e você, para não ter o dissabor de encontrar com ela, você passa para o outro lado da rua? Assim é Deus quando um colérico vai querer se aproximar dele. Um colérico não, perdão, um soberbo. Quando ele não tem humildade, Deus resiste ele. Deus passa para o outro lado da rua, ele vai ter que procurar muito mais Deus do que o humilde. Porque o humilde, quando ele vai para a presença de Deus, Deus já está lá do ladinho dele, porque Deus dá graça ao humilde, mas resiste o soberbo, aquela pessoa arrogante, prepotente. Muitas vezes essa pessoa vai se converter e Jesus vai amassar ela mais do que a outra. O soberbo vai sofrer mais do que o humilde. Entenda isso. Eu conheço pessoas que até hoje sofrem muito por causa da soberba. São crentes. Entende? Se converteram, aceitaram Jesus. Mas por causa da soberba ela passa por maus bocados na vida dela. Então ela não entendeu essa chave da mansidão, da humildade. Entende? Olha só que Jesus está falando de chaves aqui do nosso dia a dia que a gente precisa colocar em prática. E aí, voltando à questão do escatológica, muitos estudiosos eles entendem que isso aqui, né, por exemplo, quando a Bíblia, bem-aventurados sois os mansos, porque eles herdarão a terra, Jesus está dizendo, por exemplo, aqui, que essas pessoas, no milênio, né, elas vão ficar, né, elas vão herdar a terra. Enfim, mas eu não quero entrar nessa questão aqui agora. Ok? Isso é um estudo para outro dia, nós já falamos até sobre, acho que foi o ano passado que nós falamos muito sobre o livro de Apocalipse, sobre o milênio. E esse ano, nós começamos esse ano falando sobre o reino de Deus, sobre as chaves do reino. A gente começou também falando sobre como encher as nossas lâmpadas de azeite. E esse ano é um ano profético de Daniel, no ano em que Deus vai destituir Babilônia. Então, para destituir Babilônia,
Para sermos mansos, temos que ter domínio próprio. Isso. A mansidão, ela fala exatamente isso. Você tem que irar e não pecar. Irai-vos e não pequeis. Aquela coisa, mas você consegue dominar porque o Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida, né? Eu sou manso, humilde de coração. Eu não posso exceder, né? Enfim, ser manso não quer dizer ser bobo, tá? Deixar as pessoas passar a perna em você e falar assim, não, mas a gente tem que ser manso. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ok, gente? Alguma dúvida? Nós estamos num estudo aqui. Eu estou pensando até em trazer uma ferramenta mais para frente. Aqui, eu gosto dessa live aqui no Facebook porque fica gravado para depois, mas tem outras ferramentas que a gente pode usar, fazer um teste, onde a gente vai ver os irmãos vão nos ver. Então assim, vai ser como se fosse uma sala, mas eu acho que aqui fica melhor, porque as outras ferramentas você não consegue interagir dessa forma. Temos que ser prudentes. A prudência. Ok, gente, irmã Ângela, irmã Conceição. Ok, mais alguma dúvida? Então vamos para frente. Versículo 6 nos diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando a Bíblia fala de justiça, não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. Então a pessoa está cheia de justiça própria, né? E a Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Ok, gente? A nossa justiça é como um trapo de imundícia. A Bíblia diz assim, não há um justo sequer na terra. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A nossa justiça é o Senhor, é a justiça de Deus. Nós somos justificados pela fé, mediante a fé, no Filho de Deus. Então, quando a Bíblia diz assim, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, que Jesus nos deixou uma outra chave que fala sobre justiça? Qual que é a chave? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Nós estamos falando das coisas do reino. E a sua justiça. Então, mais uma vez, nós falamos de justiça aqui, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Não a minha justiça, mas a justiça de Deus. A justiça de Deus, irmãos, é algo maravilhoso. Às vezes a gente é até contra algumas coisas que Deus faz. Estou falando contra no sentido de, tipo assim, talvez você não concorda com aquilo, mas é a justiça de Deus. Então a gente precisa ter fome e sede da justiça de Deus. E Jesus nos diz lá que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aqui é o reino de Deus, está aqui, ó. Estou trazendo as chaves do reino para você. Coloque em prática isso aqui. Que você vai ver portas se abrindo na tua vida. Que você vai ver, meu irmão, o inimigo caindo por terra, porque ele não tem poder contra a palavra. Ele não tem poder, meu irmão, quando você está solidificado sobre essa rocha inabalável que se chama Jesus Cristo. Que é o quê? Quando a Bíblia fala assim, solidificados na rocha, é isso aqui, ó. É quando a tua base é essa Bíblia aqui. É quando a tua base, as tuas atitudes, os teus atos, os teus valores estão todos embasados aqui, ó. Inseridos aqui, ó, nessa Bíblia, nessa palavra. Amém? Então, amado, em nome de Jesus, creia que Deus, Ele é poderoso para fazer algo maravilhoso na sua vida, quando você exercer a autoridade de Deus. Aqui nós temos estudo para muito tempo aqui, só nesse capítulo 5 de Mateus, porque ele traz muitas chaves. Jesus foi para o sermão, não é à toa que o sermão da montanha, né, o sermão do monte, ele é um dos mais importantes textos do Novo Testamento, porque traz revelações fantásticas para nós.
traz as chaves do reino, né? Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Meu Deus. Ai, aqui entra algo muito. Quantas pessoas que são até evangélicas que não são misericordiosas? Quantas pessoas que querem, né, exercer a função de juiz, não tem misericórdia para com as pessoas, né? Infelizmente, no meio evangélico, a gente vê muitas pessoas condenando, a gente vê muitas pessoas jogando as pessoas no inferno. Quando eu me converti, há 20 e poucos anos atrás, há uns quase 25 anos atrás, as pessoas eram excluídas da igreja. Hoje ninguém vê isso mais. Por quê? Porque existem vários motivos, né? Mas hoje não se exclui ninguém de igreja. Coisa mais rara, né? Poucos ministérios, porque as pessoas querem. Você não vê Jesus excluindo ninguém. Você não vê Jesus ensinando a gente a excluir. Isso é coisa de homem, entendeu? Essa questão da exclusão. Aí entra uma outra questão teológica que eu não vou entrar aqui agora. Mas eu estou falando o seguinte: a forma como as pessoas eram humilhadas, a forma como as pessoas eram execradas, né? E, enfim, eu não concordo com isso. Como esse tipo de governo que expõe, né? Que humilha as pessoas. Mas eu acredito no perdão, na misericórdia. Lógico que tem casos que a pessoa excede, que a pessoa não quer realmente arrepender-se, a pessoa não quer, então isso aí são outros casos. Mas o Senhor nos traz uma chave aqui sobre a misericórdia, então a gente tem que ter misericórdia para poder receber misericórdia. A gente tem que se mover de íntima compaixão com as pessoas, porque na medida que a gente tratar, a gente vai ser tratado. Da forma que a gente tratar, a gente vai ser tratado, irmãos. Então essa aqui é uma chave poderosa de Deus para a nossa vida. Versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bom dia, hoje não estamos na EBD, estamos participando de um treinamento. Isso aí é o irmão Renato. Ok, irmão Renatinho, beleza, aqui aparece como igreja, hein? As pessoas eram excluídas da igreja publicamente, é verdade. Enfim, hoje, né, não se usa mais esse tipo de coisa, mas vamos para frente, não vou querer entrar nessa questão de administração de igreja, não. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A Bíblia diz em outro versículo assim, quem subirá ao monte santo do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Ok? Aqueles que estão mais próximos de Deus, aqueles que têm um coração limpo. Meu irmão, o que tem um coração limpo? As pessoas podem colocar aí. O que você acha que é ter coração limpo? Vai colocando no chat para mim. Eu vou acompanhar aqui. Coração limpo, o que você acha que é? Coração limpo, amados, é você ser mudado, tirar a maldade do seu coração, né? Tirar, né, os pensamentos. Uma coisa é você ser prudente. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então a gente tem que ter, quando a gente fala assim, tem que ter maldade, não é essa maldade no sentido de dolo, né? Coração sem ódio, exatamente. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. A gente fica querendo, né, exercer aquela ira, a gente maquinar sem ressentimento, exatamente. Sem mancha, vida limpa com Cristo. Mas aí trazendo para a nossa realidade, vamos
vamos falar de coisas, vamos dizer assim, no sentido real, para os irmãos entenderem. No nosso dia a dia, o que tem um coração limpo? Coração limpo é a pessoa, por exemplo, que não maquina o mal. Assim, vou dar um exemplo, se eu vou pedir dinheiro emprestado para fulano, mas aí eu não vou pagar ele não. Isso é maquinar o mal. Ter um coração de uma criança, um coração puro, exatamente, Jesus falou sobre isso. Se vocês não forem como essas crianças, ele está falando exatamente da pureza do coração. Pastor, mas como a gente entende que é ser. Uma coisa é você ser ingênuo e outra coisa é você ser inocente. Ingenuidade é a pessoa que é boba, que, né, se deixa levar facilmente. Não é isso que eu estou falando. Coração puro é quando você não maquina fazer o mal. É quando você não desenha no seu coração assim, eu vou fazer isso para que aconteça isso, eu vou fazer isso para que aconteça aquilo ali, né? Eu vou fazer o mal com as pessoas. Entende? A gente não pode ter esse coração doloso, né? Que quer atingir as pessoas, que quer fazer mal às pessoas. Então, um coração puro é um coração que deseja sempre o bem, né? Lógico que tem hora que a gente fica irado, né? A gente quer, mas a gente não pode de forma alguma maquinar o mal. Então, um coração puro é um coração que deseja sempre o que é correto do ponto de vista de Deus, da justiça de Deus. Ok, gente? Alguma dúvida sobre isso? Não tendo, vamos para frente. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Outra chave aqui. Pacificador, o que é? Aquela pessoa da paz. Aquela pessoa que está sempre querendo pôr paz, né? Não aquela pessoa que quer brigar com tudo. Pacificador é aquela pessoa que a justiça vem de Deus. A justiça de Deus ela é perfeita, não do homem. É verdade, Marlene. E o pacificador é aquela pessoa, a Bíblia diz que se a paz está conosco, que seja nós instrumento de paz. Ou seja, a gente não tem que ficar brigando com as pessoas, a gente tem que ser da paz. Lógico que tem coisas, né? Eu, como pastor Roberto, como estudante de direito, a gente sabe que tem coisas que existem a lei do homem, né? Que Deus também permite aqui para ser resolvidas as coisas, existe a justiça aqui na terra. Quando você se sente lesado, quando você se sente, né, vamos dizer assim, alguém fez alguma coisa contra você, existe o juízo do homem aqui. Eu acho que você não vai entrar na justiça por qualquer coisa, mas se você tem um direito, né, o primeiro passo é você orar e pedir a Deus. Eu tenho muitas coisas na minha vida que eu poderia ter entrado na justiça, mas por não ter paz, muitas vezes a gente não entra. Por quê? Porque a gente tem que buscar, tudo isso é um conjunto, né? A gente tem que ter Deus como o nosso direcionador, nosso norte em tudo. Quando você tem dúvida, não vá. Como eu disse, seja a paz o árbitro, a Bíblia diz, seja a paz o árbitro de vossos corações. Se você sentir paz, isso é um sinal de que Deus está te aprovando. Lógico, se você estiver na presença de Deus e tudo, né? Em tudo na minha vida, eu sempre procurei Deus para me direcionar, em tudo, seja na área profissional, seja na área sentimental, né? Hoje eu estou casado, graças a Deus, sou casado, tenho uma família abençoada. Porque, irmãos, eu orei muitos anos, eu orei 8 anos para me casar, quando eu fui para a igreja, né? Entrando agora nessa questão, se tem alguém solteiro aí me assistindo, os casados, que passam muita luta no casamento, muitas vezes é por quê? Porque não orou, não pediu a Deus direção, né? Mas enfim, agora você casou, filho, aguenta o rojão, aguenta o baque aí, vai para o joelho, vai para a oração, vai, né? Vai buscar a Deus, vai ser o pacificador, vai exercer a autoridade de Deus através das chaves, né? Vai ser misericordioso, né? Então, eu estou falando nesse sentido, de que
quando a gente busca o norte de Deus, quando a gente busca a direção de Deus, a gente vai ser bem sucedido, irmãos. Agora as pessoas vivem, se você é uma das pessoas que vive se decepcionando com as coisas que você faz, tudo dá errado, é porque talvez não, é 99% de certeza que você não está buscando a Deus para fazer as coisas. Entende? Você não está pedindo a Deus direção. Ok? Então vamos pedir a Deus direção, vamos, para a palavra. A primeira coisa que eu sempre falo quando alguém vem me pedir um conselho em relação a qualquer coisa, o que a Bíblia fala sobre isso que você está me perguntando? Ok? A Bíblia fala o que sobre isso? Então a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Então se a Bíblia está falando assim, eu não posso falar o contrário. Entende? Lógico que existem casos muito mais complexos, que aí você vai buscar o quê? Aí é que vem a sabedoria de Deus. Amém, varoa. Glória a Deus. A honra é do Senhor. Obrigado, irmã Delvane. Nós estamos aqui para ser bênção na vida dos irmãos. E que Deus continue realmente abençoando a cada pessoa. Todas as pessoas que eu aconselhei, para a glória do Senhor, que ouviram os nossos conselhos, foram abençoados. É porque Deus honra a palavra do profeta, irmãos. A Bíblia diz assim: crede no Senhor Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E às vezes uma coisa muito simples que a gente fala assim: fulano, não faz isso não, você vai se decepcionar. E às vezes você está sendo um instrumento de Deus ali naquele momento e as pessoas não dão ouvido. Aí o que vai acontecer? Amém. Seja bem-vinda, Elissandra, irmã da irmã Delvane. Amém. Seja bem-vinda, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha só. O caminho para nós, filhos de Deus, é exercer essas chaves. Quando a gente mergulha na Bíblia, irmãos, e começa a exercer essas chaves, as portas se abrem. As bênçãos vêm, toda sorte de bênçãos. Isso com perseguição. Isso com lutas. Amém, querido? Glória a Deus. O que houve, minha filha? Tá todo mundo assistindo aqui. Por quê? Não, misericórdia. Pode? A Rose está chegando aqui porque não estava assistindo aqui. Você tentou me ligar, mas eu estava online. Aí eu não te atendi, não sei. Meu computador nem ligou. Aqui, estou sem computador, só com a Bíblia aqui. Mas amém, filho, fica à vontade aí. Depois você assiste essa primeira parte aqui. Então, irmãos, olha só, hoje o inimigo resolveu se levantar aqui contra a aparelhagem. Meu computador não ligou, o estudo estava aqui no computador, mas nós temos a palavra, em nome de Jesus. Então, como eu estou falando para vocês aqui, queridos, nós temos que entender isso, que Deus ele nos deixou os ensinamentos para que a gente possa exercer, e essa autoridade de Deus, ela vem sobre a nossa vida através da obediência da palavra, através da obediência às Escrituras. Então, quando Jesus diz assim, eu vos dou as chaves do reino, aí tem pessoas que falam assim, as chaves do reino, eu vou pegar uma chave aqui. Eu não tenho problema a gente fazer ato profético, eu acredito em atos proféticos, porque a Bíblia é cheia de atos proféticos, A gente pode chegar aqui e falar assim, irmão, tá aqui. A gente faz o ato profético, por exemplo, do projeto de vida. Todo ano, aquilo é um ato profético. A gente exerce, eu acredito em atos proféticos. Mas aí a pessoa, pega uma chavinha lá no ato profético e lá, essa chave aqui eu vou abrir a porta lá. Não, querido, não é assim que funciona, não. Se a sua vida está toda torta e você pega aquela chave, não adianta. Se você não obedece a palavra, aquela chave não tem valor algum. Mas se por fé, muitas vezes Deus é misericordioso porque a pessoa é ignorante no sentido de não conhecer a palavra. E uma vez ela conhecendo a palavra, o que vai acontecer? Ela vai exercer a autoridade através da palavra.
E o que eu estou ensinando para os irmãos aqui são chaves, né? E essas chaves abrem portas. Jesus está falando quais portas que elas vão abrir aqui. Mas não adianta você pegar aquela chave lá da campanha, né? Eu não estou falando nada contra A ou B, mas estou falando da revelação da palavra de Deus, a verdade. E a revelação, a chave é o quê? Quando eu exerço a palavra, quando eu tenho a chave, e a chave é exercida na minha vida através da autoridade e da obediência, eu vou abrir portas. As portas vão se abrir. Por quê? Porque eu tenho a chave do reino. Essas são as chaves do reino, verdadeiramente. Não é a chave de campanha, não é a chave de nada disso. Como eu disse, eu acredito em atos proféticos, porque a Bíblia é cheia de atos proféticos, nós fazemos atos proféticos. O batismo é um ato profético, a ceia é um ato profético, né? Jesus, ele cuspiu nos olhos daquele cego, entendeu? E aquilo ali é um ato profético, ok? Então, em nome de Jesus, vamos ter maturidade e vamos crescer na revelação da palavra, porque Jesus é o princípio e a vida, aleluia. Ele é o princípio de todas as coisas, aleluia. Ele é o princípio de todas as coisas na nossa vida, né? Então, antes de existir, ele já era, a Bíblia diz, lá em João capítulo 1, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. En arque, en rologos, caí rologos, em pros ton teon. Ou seja, o verbo vivo de Deus, João 1,14, ele se tornou carne e habitou entre nós e trouxe chaves. Quando Jesus diz assim, eu vos dou as chaves. E aí ele sentava e ensinava os discípulos quais eram as chaves, só que eles não entendiam. Aí eu estou falando com vocês não estão entendendo. Eu estou dizendo para vocês, mas você quer o quê? Você quer uma chave que vai abrir, eu queria aquela chave que abre aquela porta. Não. Ele está falando por parábolas. E até a pessoa entender isso, a pessoa às vezes passa a vida inteira na igreja e não entende isso. Porque não tem a revelação. Por causa de ensinamento errado. Quantos ensinamentos errados que são disseminados e as pessoas ficam à mercê de homens. Jesus não quer que ninguém fique à mercê de homens. Lógico, Deus nos deixou como pastores e líderes de Deus para poder conduzir o caminho, tá? Mas eu não vou viver eternamente. Deus vai levantar outros homens, Deus vai levantar pessoas. Para quê? Então, a minha função aqui é te fazer realmente um instrumento de Deus com as chaves do reino de Deus, não com chaves humanas, né? Não com sofisma, enganos. Então as pessoas querem escravizar. E Jesus nos fez livre, irmãos. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu não vou pôr um jugo sobre a tua vida que Jesus não quer, não. Eu quero que você seja livre, liberta pela palavra. Então, é esse ensinamento que eu estou trazendo para você aqui, liberta a nossa mente. Agora, uma vez conhecedor disso aqui e não dando ouvido, meu irmão, não tem como, porque você é conhecedor, porque Deus não leva em conta, como eu disse aqui, o tempo da ignorância. A pessoa fala assim, pastor, não sabia que era assim, agora você está sabendo. Mas eu não consigo. Aí é que entra a oração. Pastor, eu não consigo exercer essa chave do reino. Então vamos para a oração. Vamos buscar a presença de Deus. Como, pastor? Tem outras chaves. O jejum é uma chave de vitória, que Jesus ensinou. A oração, a busca, né? Quando Jesus disse, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, né? E o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Então, a chave é andar na luz. Está entendendo como é que é a lógica da razão do reino? Que não tem lógica muitas vezes. Então, o Mateus capítulo 5 traz tantas chaves aqui, que o crente não quer exercer essas chaves. Mas ele quer fazer campanha de 7 euros para que a porta se abra. Mas ele não quer obedecer a palavra. Irmão, está tudo errado.
Muitas vezes a pessoa, eu alcancei a bênção, porque Deus é misericordioso e a pessoa tem fé. Mas eu quero dizer para você que vai chegar o tempo, em nome de Jesus, você não vai precisar de fazer campanha, não. Você vai orar e as portas vão se abrir. Por quê? Porque você tem as chaves aqui do reino. Você exerce as chaves do reino. As bênçãos correrão e te alcançarão, meu irmão. Você não vai ser escravo de nada disso. Pelo contrário, você vai exercer e vai ser o reino de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. Uma vez que essa chave vira na mente da gente, a gente começa a obedecer. Olha, a Bíblia condena isso aqui. Então, eu não posso, porque uma vez infringindo, né, distorcendo, porque as chaves abrem e a desobediência trava. Né? A gente fala muito de honra. Honrar a Deus. É o que a Bíblia fala, honrar a Deus, honrar o sacerdote, honrar, enfim. Mas a honra é uma chave poderosa. Tem gente que honra aquilo que não deve ser honrado, que glorifica aquilo que não é para ser glorificado, que exalta aquilo que não é para ser exaltado. Deus não divide a glória dele com ninguém, amado. E isso é um contexto idólatra, porque onde a idolatria reina, Deus não está presente, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, entenda isso. Isso são chaves poderosas que vão destruir sofismas. Por quê? Sofismas são filosofias humanas que são tidas como verdade. Então, a palavra de Deus, lá em João 8,32, e conhecereis a verdade. Não a verdade humana, mas a verdade de Deus, do reino de Deus. Ela exerce autoridade para destruir o quê? O engano. Tem pessoas que estão a vida inteira na igreja que está cheia de sofisma. Por quê? Porque foi ensinado errado. Eu vou dar um exemplo aqui, muito claro. Tem pessoa que fala assim, se eu cortar meu cabelo, eu não vou para o céu. Isso é um sofisma, irmão. Se o sangue de Jesus Cristo não tiver poder mais do que uma tesoura, está entendendo? Isso é um sofisma. Sai disso, não é de Deus não. Ah, pastor, mas na Bíblia fala que se eu cortar a ponta do... Querida, aquilo é um contexto cultural, que eu não vou entrar nesses uso e costume, mas eu preciso ser luz, eu preciso ser verdade aqui, entende? Ah, pastor, você não está de gravata aí então? Eu sou jovem, querido, eu posso usar uma camisa normal, apesar de que eu gosto de um paletó, mas eu estou 40 graus aqui, eu vou usar um paletó, mas se eu estivesse lá em Boston, lá 5, 20 graus negativo, eu ia colocar aquele casacão, eu adoro aquilo lá, acho lindo, eu vejo nos filmes aquilo fantástico. A irmã Elizabeth aqui, que mora lá no Canadá, às vezes eu vejo ela, tá lá 20 graus negativo, aí é diferente, você põe um casacão, você põe uma gravata, fica bonito, eu acho lindo. Mas aí o pastor que não está usando gravata nem sobe no meu púlpito, está amarrado, irmão. Se o sangue de Cristo não tiver poder mais do que uma gravata, eu estou fora. Sofisma. Ah, mas a minha igreja é assim. Ó, querido, uma coisa, se você está lá, você tem que se submeter, mas eu vou te falar a verdade, meu irmão, seja livre, tá? Não se submeta a um jugo que Deus não colocou sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Na nossa igreja aqui, a gente sempre dá liberdade aos irmãos. Por quê? Porque Jesus nos trouxe liberdade. No entanto, eu ensino o seguinte, ó irmão, se você não fizer isso, vai acontecer assim. Você não é obrigado, mas eu estou te ensinando. Uma vez conhecedor, você não exercendo, você está com a porta fechada. Porque o que vai abrir não é a minha oração. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Mas adianta eu orar por você se você não obedecer? Não. Vai adiantar o seguinte, orar, Deus, toca no coração. Eu oro muito assim. Deus, toca no coração dessa pessoa. Que a verdade penetre no coração dessa pessoa, ela seja livre pela palavra e ela exerça essa autoridade. E naquilo que ela está precisando, ela está precisando de uma porta aberta, então o Senhor põe na mente dela o que ela tem que fazer para que a chave do reino entre na mente dela e ela possa exercer a autoridade, ela ser reino de Deus, manifesta às pessoas. Era isso, 3 anos e meio que Jesus pregou na terra, irmãos. O ministério de Jesus foi só sobre rei.
Só reino que ele pregou. E aí quando ele estava 3 anos falando para os discípulos assim, basta, eu não quero mais. Ele ficava irado, porque eles não entendiam. E aí por fim ele falou assim, até quando eu vou estar convosco que vocês não vão entender? Até quando? Então Jesus ele estava cansado de ensinar e eles não entenderam. Mas que na verdade a chave dele só mudou foi com a força poderosa do Espírito Santo. Foi quando Jesus morreu. A Bíblia diz, olha, o pastor vai ser morto e as ovelhas vão se dispersar. Foi o que aconteceu. Quando Jesus morreu, só ficou lá João. Os outros discípulos, todos ficaram espalhados e com medo de morrer. Os romanos eram terríveis. Eles eram atrozes, né? Eles eram terríveis. Eles matavam, eles jogavam no meio dos leões. Então, assim, dava medo. A pessoa está com medo do vírus que você não vê aí, rapaz. Está matando tanta gente. Agora você imagina um coliseu romano cheio de leões, matando, destroçando as pessoas. Havia as pessoas aplaudindo aquilo. Era o contexto que os primeiros cristãos viviam. Dava medo. Qualquer um de nós se borraria todo de medo. E então, quando Jesus morre, mesmo que ele tivesse falado, dito assim, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao 3º dia. Eles se dispersaram. Pedro, que viria a ser o líder da igreja depois que Jesus falou isso, negou a Cristo. No dia praticamente da crucificação, 3 vezes. E aí quando Jesus ressuscita, a chave deles começou a vir. Foi na ressurreição de Cristo que a chave dele foi assim, ó, todos os ensinamentos vieram à tona, o homem ressuscitou. E aí então, veio à tona, aí Jesus falou o seguinte, ó, mas falta mais alguma coisa, vão para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A irmã Natália está colocando aqui. A irmã Conceição colocou aqui, pastor, fala tudo na lógica com sabedoria de Deus. Glória a Deus, irmã. Aí a Natália colocou, as campanhas aguçam mais a nossa fé. Eu fui de uma igreja 20 anos e todas as quartas íamos nas campanhas, não me apegava nos objetos que distribuíam, mas tinha extrema fé no meu milagre. E isso, é como eu disse, minha avó sempre fez campanha, creio que através da fé dela, Deus deu a vida perdida dela. Não, o que eu estou dizendo é exatamente isso, presta atenção. Deus, Ele trabalha por fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, não é por causa daqueles objetos, mas é por causa da sua fé. Mas o que eu estou ensinando aqui, dizendo para você é o seguinte, que Deus quer que você viva uma vida acima disso. Eu mesmo fiz muitas campanhas e fui extremamente abençoado, mas eu não tinha um entendimento ainda. Faço hoje, se precisar de fazer 40 dias de jejum, a gente não faz aqui 21 dias, isso é uma campanha, mas uma campanha baseada em quê? Em coisas que realmente vão trazer para a eternidade. Quando eu digo assim que aquela chave não abre a porta, eu estou dizendo para você exatamente o seguinte, que uma vez utilizada a chave da fé, as portas se abrem, muitas portas se abrem. Por quê? Porque a pessoa teve fé. Mas o que eu estou querendo que você aprofunda na palavra é exatamente aqui que a pastora André colocou, mas a maioria usa como objeto, um objetivo, um amuleto. Então a pessoa leva aquele tempo para casa, não, isso aqui é a minha vitória, não. Aquilo ali pode ser usado para quê? Para você lembrar a sua fé. A gente usa, aqui tem uma arca aqui, ó, da aliança. Isso aqui não é a arca da aliança, é um objeto para a gente se lembrar dos feitos que o Senhor fez, mas não é para ninguém idolatrar. Se idolatrar, já tira tudo. Por isso que aqui na frente não tem nada, irmão. Quando Deus nos deu a visão desse ministério, a única coisa que tinha era tudo branco, e eu fiz o que Deus mandou fazer. Por quê? Porque quem aparece aqui não é o homem, é Deus. Eu disse que é uma chave para destronar todo e qualquer tipo de idolatria nas nossas vidas, porque a idolatria fecha portas, traz doença. Meu irmão, a idolatria anda junto com uma série de coisas ruins. Se for a luz da Bíblia, é muita maldição que tem por causa da idolatria. E o povo brasileiro traz tanta maldição por causa da idolatria. Então nós estamos aqui para destronar a idolatria. Nós estamos aqui, amém. Não precisa fazer campanha para receber vitória, ela vem com propósito de jejum e oração. Amém.
ela vem com as chaves do reino. Olha só, se Jesus nos ensinou que as chaves do reino, elas que são poderosas, e traz aqui uma série, então nós vamos exercer as chaves do reino. Nós vamos colocar em prática os ensinamentos que o Senhor nos deixou. Por quê? Porque aí, meu irmão, quando você orar, as portas, elas não vão ser abertas, elas já estão abertas. Daniel orou no dia em que ele orou. A Bíblia diz que, ao analisar a Bíblia, Daniel constatou que os 70 anos do cativeiro babilônico haviam se passado. Nós falamos muito sobre isso no ano passado. E aí o que acontece? Ele foi para o jejum e oração. Senhor, 70 anos se passaram. Nossos pais pecaram, nós pecamos. Mas nós estamos aqui humildemente, Senhor, para dizer, tenha misericórdia. Lembra-te da palavra. 70 anos, o povo já passou, então, enfim, ele começou a orar. Aí a Bíblia diz que 21 dias se passaram. E aí o anjo apareceu para Daniel e falou o seguinte: olha, Daniel é um homem muito desejoso, desde o dia em que tu intentastes no teu coração orar, Deus já mandou a ordem, mas o príncipe do reino da Pérsia se levantou, e eu tive que chamar o príncipe dos anjos, chamado Miguel, para poder batalhar. Então, isso aí é uma batalha espiritual no reino do céu. Então, por isso que entra o jejum e a oração, que são batalhas que a gente entra no mundo espiritual, né? A batalha espiritual é essa. A chave da vitória já estava aberta para Daniel, mas ele teve que intensificar a oração e o jejum. Então, a chave da vitória já está aberta sobre a sua vida quando você exerce o reino de Deus de forma plena. Aí, se não está acontecendo, primeira coisa, existe o tempo de Deus. Deus trabalha no oculto, irmão. Pastor, mas até hoje nada. Deus está trabalhando no oculto. Porque tem chaves na sua vida que precisam ser viradas. Tem códigos na sua vida que ainda não foram virados. E aí, através, muitas vezes, da dor, Deus usa isso aí para te aproximar mais dele, para você abrir os olhos e entender qual chave precisa ainda ser liberada sobre a sua vida. Uma coisa é certa, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo e vai conquistar toda a promessa. Toda a promessa. Se não chegou ainda, é porque ainda não é o tempo de Deus e você precisa continuar como Daniel continuou, orando, jejuando, tendo fé, não evitando o máximo para você não, por exemplo, pecar com palavras, murmuração, porque murmuração é uma antichave, vamos dizer assim, que fecha as portas do céu, tá? Pois é, uma coisa que nós fazíamos, a irmã Conceição está falando aqui, eram as nossas vigílias, como nós fomos abençoados, eu também. Por quê? Porque é oração, comunhão. Só que agora, no contexto que nós estamos vivendo, por quê? Porque nas nossas vigílias era o quê? A gente vinha aqui, trazia um cafezinho, né? E a gente fazia vigília. Mas no contexto que nós estamos vivendo, infelizmente, nós não podemos reunir para orar. Sim, mas eu estou evitando, nós temos o quê? 2 cultos por semana, tem uma live aqui na EBD, para poder alimentar a igreja, os irmãos. E aí, quando começar a voltar ao normal, nós vamos ter outras atividades que precisam ser exercidas, que são chaves poderosas. A oração é uma chave poderosa, o jejum é uma chave poderosa, entendeu? Mas a obediência à Escritura é a chave mais poderosa, porque são muitas chaves. Vixe, 10h40. O tempo voa. Aleluia. Nós paramos aqui em pacificadores. Semana que vem a gente continua, porque, irmãos, como eu disse, o Mateus capítulo 5 deve ter mais de 30 chaves aqui. Que se a gente exercer na nossa vida, irmão, não tem erro. É o reino de Deus na terra. É a obra de Deus se firmando. Então, o que nos faz vencedores, e mais do que vencedores, é exercício da autoridade, da palavra. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a vida dos irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, a vida da Rose e do Léo que vieram aqui, saíram de casa, né, para ver o que tinha acontecido, né? Se fosse eu, tinha ficado em casa, mas eles vieram aqui para ver. Que Deus abençoe o coração de vocês, em nome de Jesus.
Tá? E nós vamos saber o que está acontecendo. Às vezes, você desinstalar o Facebook, instalar novamente, pode ser uma pane no próprio, mas em todos que deu, todos os celulares. Então, alguma coisa. Pode ser sua internet que bloqueou, o Facebook. Então, vamos ver aqui. Presta seu celular e está na internet. Mas eu vou, enfim, nós vamos orar aqui. A irmã Conceição está falando aqui. A Kênia colocou assim, o Teus maravilhoso, o tempo passa, a gente nem vê. É verdade, é verdade. Kênia, Pedrão, Jorjane, todos os irmãos. Alguns eu não vejo aqui, por isso que eu não falo. Delvane, Kelme, Natália, irmã Conceição. Deus abençoe cada um de vocês. E os nomes que eu não falei é porque eu não vi aqui. Marli, pastor Andréia, né? Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, e vamos continuar orando, continuar vencendo, porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e nos chamou, em nome de Jesus. Vou fazer uma oração. Deus abençoe cada vida, cada lar, cada família, que essa mensagem sobre as chaves do reino possa penetrar no mais íntimo dos corações, trazendo libertação, cura, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Lembrando que hoje às 18 horas, culto hoje às 18 horas, estaremos aqui para a honra e a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande beijo. Fique com Deus.